Simbora estudar Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo do Vestibular UEM 2024, seriado Paz, etapa 1. Então vamos lá. É bastante coisa, né? Vamos lá. Nós temos aqui, né, 5 crônicas do Luiz Fernando Veríssimo: Vivendo e Reticências, Sexa, Papos, Hábito Nacional e Segurança. Então, crônicas são textos curtos, essas crônicas são bem curtinhas mesmo, crônicas são textos curtos. Crônica é uma mistura ali, né, está entre, né, literatura, mas ela entra muito no gênero jornalístico. Então, nós temos aí crônicas baseadas, né, em notícias de jornal, a gente vê lá, pô, essa crônica aqui, né, a gente viu uma notícia referente àquilo, e por isso as crônicas, né, crônicas vêm de Cronos, inclusive, né, Cronos, deus do tempo. Então, crônicas, elas têm essa relação com o tempo, né? Então elas têm curta duração, geralmente, porque elas estão ligadas a um fato específico de um tempo. Embora, né, aí você vai falar assim, pô, professor, mas essas crônicas do Luiz Fernando aí já tem um tempão e elas continuam. Realmente, nós temos crônicas do Machado de Assis que são atualíssimas. Então, né, fogem aí um pouquinho, né, dessa questão aí, dessa característica das crônicas. Então vamos lá, as crônicas são 5 crônicas bem rápidas, tá? Eu vou falar rapidamente sobre elas com vocês. Então a primeira crônica é Vivendo e, tá? Esse Vivendo e Vivendo e Aprendendo, Vivendo e Não Aprendendo, né? Tem um disco do Ira, Vivendo e Não Aprendendo, tá? O que ele quer dizer, né? Então, essa crônica é em primeira pessoa e o nosso narrador ele vai falando ali, né, das coisas que ele sabia fazer quando era criança, né? Que ele sabia fazer pipa, que hoje ele não sabe mais, hoje ele não sabe jogar bolinha de gude, né? Que hoje ele não sabe nem mais o que é gude, ele foi pesquisar o que é gude. Naquele tempo não precisava pesquisar, ele sabia, né, o que é gude. E depois ele fala lá sobre o orgulho quando ele pela primeira vez conseguiu cuspir corretamente pelo espaço adequado entre os dentes de cima e a ponta da língua, né? Aquele cuspe assim à distância, tá? E, né, aqueles cuspes ali, eles, né, eram direcionados, eles ganhavam distância. E ele termina, né, falando lá, né, na verdade, deve-se revisar aquela antiga frase, vivendo e... Né? Não fala daquelas coisas que deixamos de fazer porque não temos mais as condições físicas e a coragem de antigamente, como subir em bonde andando, mesmo porque não há mais bondes andando. Fala da sabedoria desperdiçada, das artes que nos abandonaram, algumas até úteis. Quem nunca desejou ainda ter, como termina, quem nunca desejou ainda ter o cuspe certeiro de garoto para acertar em algum alvo contemporâneo, bem no olho e depois sair correndo? Eu já. E assim termina essa crônica, né, pensando no vivendo e, né, vivendo e aprendendo, vivendo e desaprendendo, vivendo e não aprendendo, tá? A segunda crônica é Sexa. Sexa é uma conversa entre um pai e um filho, né? Que o pai chega ali e pergunta pro filho como é o feminino de sexo. Aí o pai fala que não tem, né? E ele, pera, mas como não tem feminino? A mulher não tem sexo? E aí começa aquela discussão sobre sexo, né? Qual que é o feminino de sexo? A criança deixa ali o pai, né, meio naquela, sobre essa questão de sexo ou não, até que, né, a crônica termina assim. O garoto sai e a mãe entra, o pai comenta, temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Então essa quebra de expectativa ali no final dessa crônica que é muito interessante, né? A gente pensa, ele fala, ele só pensa em sexo. Não, o pai fala, ele só pensa em gramática. A terceira crônica é Papos. Papos vai falar sobre a questão da linguagem, né? Aquela coisa chata de quem vive corrigindo a fala dos outros. Então ela começa assim, né? Me disseram, e o cara já corrige, disseram-me. Hein? O correto é disseram-me, não me disseram. E aí ele fala, eu falo como eu quero, te digo mais, ou é digo-te. O quê? Digo-te que te. O te e o você não combinam. Então é uma pessoa que ela vai corrigir, né, aquela fala e depois lá no final ela nem se lembra mais, tá?
de como fala, ele continua corrigindo e lá no final ele nem se lembra mais o que ele ia falar. A crônica termina assim: está bem, desculpe, fale como quiser, tá? Ele fala, ele dá a permissão, né? Aí ele fala assim: agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás, mas não posso mais dizê-lo o que ia dizer-te-ia, o que dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo esqueci-lo. Tá? Então ele esqueceu do que ia falar. As crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, elas trazem isso de cômico, né? Elas têm essa comicidade, então elas são engraçadas. Lembrando que o Luiz Fernando Veríssimo é filho de um grande escritor, né? Do nosso querido Érico Veríssimo, tá? Os dois lá do Rio Grande do Sul. A próxima crônica é hábito nacional. Então, o que seria esse hábito nacional? Né? Vamos pensar, o que seria o hábito nacional? Estão várias pessoas ali num navio. Olha, minha cabeça. Estão várias pessoas num avião, né? E esse avião vai cair, né? E eu vou chamar atenção, né, para um termo usado aqui na crônica. Ó, vou ler aqui, tá? O avião se espatifará. E levando-se em consideração o caráter dos seus personagens, espatifar é o termo apropriado. Espatifar. Por que espatifar? As pessoas que estão lá dentro são patifes, então espatifar, beleza? Tá? E aquelas pessoas que estão ali, quando elas veem que elas vão morrer, elas começam a rezar. E elas chegam lá no céu, né? E São Pedro vai lá. Tá? E aí São Pedro, né, olha para eles, né, e pede que se identifiquem pelo crime que cada um tem. O primeiro fala que é torturador, né? O outro fala que a financeira dele estourou, o outro fala que era corrupto. Então só tem gente má ali, gente péssima. E o São Pedro fala, né, que os requerimentos deles passaram pela comissão de perdão, foram rejeitados por unanimidade, né? Ninguém quer eles no céu, tá? E eles pensam, né, que eles vão para o inferno. Aí o São Pedro, né, quebra tudo, né? E o São Pedro fala assim: nesse caso, você quer dizer que é ele, o Senhor, Deus, vai deixá-los entrar no céu. Nesse caso, anulam-se todos os pareceres em contrário e prevalece a vontade soberana dele. Isto aqui ainda é o reino dos céus. E nós podemos entrar? São Pedro suspira. Podem. Se dependesse de mim, iam direto para o inferno. Mas todos entram pelo portão do paraíso dando risadas e se congratulando. Um querubim que assistia a cena vem pedir explicações a São Pedro. Mas como é que o Todo-Poderoso não castiga essa gente? E São Pedro, desanimado, sabe como é? Brasileiro. Então essa ligação ali, né? Deus é brasileiro. Então, por ser brasileiro, ele não vai castigar. Hábito nacional. Então, né, como se aquilo já fosse comum. Já é um hábito nacional, tá? Não gosto muito dessa crônica, não, para ser sincero. E a última crônica é a crônica Segurança. Segurança é uma crônica sensacional. É a mais longa das crônicas aqui. Não é a mais longa, não, né? É que parece que ela tem mais, né? O enredo dela parece maior, mas ela não é mais longa, não. Então estão ali, né? Pensa assim, segurança. Aquele era um condomínio, né? Que ele sempre se orgulhava da segurança. Belas casas, tudo ali, né? E tinha uma coisa, só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas começaram a acontecer assaltos ali, né? E aí eles vão reforçando a segurança, reforçando. Não passava ninguém sem se identificar, né? Nem babás, nem bebês, nem nada, mas os assaltos continuam. Então eles eletrificam os muros, tá? Houve protesto, mas os assaltos continuam. Colocam grades nas janelas de todas as casas, né? Todas as janelas foram engradadas, mas os assaltos continuam. Tá? Então, né? Aí eles começam a dificultar a saída e a entrada para sair só com um exame demorado do crachá e com autorização expressa da guarda, tá? Mas os assaltos continuam. Reforça-se mais ainda a segurança, né? Visitas já não entram mais, tá? Só no local pré-determinado não entra mais, mas, tá? E ninguém podia sair, né? E o conto termina assim: agora a segurança é completa, não tem havido mais assaltos.
ou seja, ninguém sai, ninguém entra, não há mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através da grade do portão de ferro e assim avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Então, ou seja, eles estão presos agora. Tá? Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros bandidos, os moradores estão como bandidos e estão presos. Há tentativas de fugas e há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. Então agora eles tentam fugir para ganhar a liberdade, eles estão presos lá. A guarda tem sido obrigada a agir com energia contra os que querem sair de lá. Então ninguém mais pode sair, foi a forma como eles encontraram, né, de ter segurança ali. Pessoal, se você chegou aqui ao final do conto, né, se gostou, deixa seu like aí, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, comenta se está gostando dos vídeos aqui do canal do professor Cid Clay, se inscreve, é muito importante para mim, tá? Espero que realmente tenham gostado, por hoje é isso e simbora estudar!